O que é o mal? Existe o mal fora do homem? Existem duas visões filosóficas referente a esse dito mal. E o que é o mal? Vamos pegar as visões que temos sobre o assunto. Uma visão positivista, materialista, em que diz que o mal está na alma. Por quê? Porque alma é ânima, ligado à ideia de animal, animalidade, ferocidade, todo esse pacote de adjetivos e derivados do comportamento daquele reino. Então, qualquer escola que abomina o plano astral, qualquer contato com o mundo da alma, também dito mundo das emoções, é anti-anímico. Vê o mal na alma, na intenção. Já os anímicos, para não dizer espiritualistas, porque espiritualistas ainda são uma terceira coisa, veem a carne como o mal. Por quê? Porque carne é um derivado de carne. São cortes, pedaços, afastamento do todo. Então, o anímico, ele vê a carne como má, porque está muito distante da fonte. O positivista vê a alma. Percebam que mal não é uma coisa só. Há quem diga que Deus está dentro. Devemos buscá-lo ali. Se Deus também está sob a lei da polaridade, também tem contrastes, porque luz contrasta com sombras, onde é que está o dito demônio religioso? Se Deus é bem e está dentro, onde está o demônio que é considerado o mal? No mesmo lugar onde está Deus, dentro. Então, o homem é a síntese do bem e do mal. Vocês notam isso? A gente vê pelos nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Mas o que é mal num sentido geral? Ainda é conceitual. Porque se o homem não julga bem e mal, nada é bem e mal, tudo é neutro. A natureza não sabe lidar com isso. A natureza não faz nada para bem e nem para mal. Se ela dá frutos, é porque ela pode. É um poder. Se ela destrói, também faz sem querer saber os porquês. Ela simplesmente faz. Digamos, para darmos um exemplo, o que seria o mal e o que seria também o seu antagonismo, o bem. O bem, para estar tudo bom, tem que ser bem para todos. Porque se eu fazer o bem apenas pensando em mim, ainda terei problemas com aqueles que não recebem o bem. Esses considerarão que eu estou em vantagem e que o mundo é injusto contra eles. Nisso, como um Cristo, eu posso ser sacrificado no meio da multidão que não tem o bem consigo. Já o mal é a mesma ótica. Por exemplo, se eu fumo e estou numa casa em que ninguém fuma, o cheiro do meu vício está impregnado em todos e em tudo.
mesmo quem não queira participar e não tenha afinidades com o meu vício. Digamos que eu quero mostrar uma certa arte excêntrica e vou numa grande metrópole, num centro urbano, e coloco lá um palavrão num viaduto. Ou pincho uma estátua de uma praça, um monumento. Para mim é arte, mas eu estou ferindo os olhos de todos que passam. Então eu não estou avaliando que é bom para mim, mas não é bom para todos. Então quando eu forço algo que é bom só para mim, eu estou sendo mal se eu estou interferindo no coletivo. Então o mal e o bem, tanto um quanto o outro, são apenas conceituais e também conveniências. Se você parar para pensar, você vai notar. Também há um conceito dentro da Igreja Católica que Cristo tinha nos falado em verbo, que depois foi escriturado, que nós somos sepulcros caiados. O que seria isso? Traduzindo, muito belo por fora, putrefato por dentro. O Cristo disse isso. Não foi um pessimista comum e corrente. Inclusive, é o mestre de nossa época, o mais positivo de todos os seres. Veio com essa nota. Mestre Samael Aun Weor, da Gnose, emite uma outra nota. Raças de víboras. Devido à nossa traição constante com o eu interior. Nós com a mente mentimos. Mentimos para nós mesmos, muito mais para os outros lá fora, e mentimos para a nossa consciência. Com o quê? Colocando o desejo acima de sua essência. Muitos outros vieram, inclusive Blavatsky. Tem a maçonaria que diz que o homem é a barreira para que a luz não entre aqui. Então é muita história rolando sobre o homem e não pode que nenhuma seja verídica. Se todo mundo olha para o Sol e vê que ele é luz e esférico, e todo mundo afirma isso, não pode que seja mentira. Percebam, mesmo que fosse uma mentira, dizem que contada 1000 vezes ela se torna uma verdade. Porque, na verdade, tudo é mentira e tudo pode ser verdade. Temos também um conceito, dentro de algumas ordens iniciáticas, de corpos lunares, aqueles que só refletem a luz do Sol, uma luz que não é deles, como uma lua, e a tríade sacra, que seria a nossa consciência desdobrada no trino. 1, 2, 3. Há também o conceito de 1, 3, 7. O 1 se desdobra em 3 e se manifesta em 7. Dentro disso ainda temos o conceito de carne de Adão e carne de não Adão. O conhecimento das idades explica que tudo é matéria, mas com diferente graduação. Então, a própria tríade, nossos corpos átmicos, búdicos e causal, que formam o dito espírito, fogo fora, ele também é um tipo de matéria, ad, anupadaka e akasha.
Essa seria a carne do Adão cósmico, Adam Kadmon, da Cabala. Percebam? E a carne que não é de Adão é aquilo que não representa o espírito, que é corpo mental, corpo astral, o etérico e o físico. Aí tem uma máxima bíblica que diz: somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Imagem é mutável. Perceba, tudo que é mutável não é original. Para que o mutável se torne original, ele tem realmente que mudar para encontrar o fixo, porque ele se perdeu. Como quando a gente fala de carne, pedaços. O um se tornou vários, se perdeu em qualidade. Então, ser imagem e semelhança não é igualdade, não é o original, é a cópia, talvez da cópia da cópia da cópia, na matriz das matrizes, que em última instância é esse mundo aqui. Então, maldade é uma coisa muito abstrata de se entender. Porque se você não tivesse sido educado com o conceito de bem e mal, digamos que desde criança lhe colocassem em uma sala fechada, como fizeram com o Buda, que as flores nunca secassem, as mulheres sempre jovens, e ele não percebia que elas eram regularmente trocadas, muito ouro. O próprio pai de Buda, dizem, que tingia seus cabelos com um substrato de uma planta lá na Índia. Sua mãe também. Então ele não via, apesar de crescer, modificar a sua anatomia, ele não via mudanças. Então ele acreditava que aquilo ali era o real. Era tudo permanente, até fugir do seu reinado e ver a vida como ela é. Aí ele viu que existia também o mal. Aí que ele despertou. Ele não era Buda quando ele só estava no bem. Percebam, se você analisar profundamente, filosoficamente, a própria história do Buda, do Jesus, eles só se tornaram o que eles são hoje para a humanidade depois que eles viram a realidade. E a realidade dura, não suave. Se você parar para pensar que se você não tivesse sido apresentado ao mal, você não saberia o que é o mal, mas também não saberia o que é o bem, porque talvez até o bem lhe faria mal. Por causa do quê? Da estática. E o homem pensante, ele quer ter problemas para essa mente resolver, senão ela não tem utilidade, não seria dada. Então, como nessa imagem aqui, a pessoa está com medo do mal, preocupado com o mal que podem nos fazer. A sombra mostra onde está o mal. A partir dele mesmo. Eu me lembro, na cinematografia, alguns filmes que ilustram bem isso. Temos dois. Um americano, que se chama Os Outros. Certamente você já viu. E acredito que também já assistiu o Assombração, da franquia Pang Brothers, da Tailândia. Esse filme tailandês é muito interessante, que vai ilustrar aquilo que eu falei quando eu quero externar o que é bom só para mim, para o coletivo, eu estou fazendo o mal. Vamos chegar lá. No primeiro filme citado, Os Outros, a história se enrola entre uma família, uma mãe,
um casal de crianças, e eles viviam numa suntuosa habitação, mas muito obscura, um lugar muito soturno, tétrico até. E a mãe acreditava naquilo da fantasmagoria mental, como eu citei da moça no outro vídeo, que estava no mesmo local que eu, num restaurante, e ela chorava, embriagada, de que lembrava que todos vão morrer. Então imagina, como é que se chamaria isso na psiquiatria? Vamos chamar de transtorno de eventos futuros? TEF, talvez, como tem o TOC, né? Porque moda tem para tudo, né? E essa gente vai criando esses conceitos, colocando o rato na sua casa para vir detetizar, né? Trazem no bolso, como eu citei no outro vídeo. Então, voltando para o filme, aquela família tinha uma crença, eles já estavam mortos, estavam vivendo em ânima, né, alma, já muito frios, e a casa estava à venda. Os vivos da história, quando chegavam, eram vistos por aquela família como os verdadeiros fantasmas. Eles demoraram um filme inteiro para descobrir quem eles eram. Quem eram os fantasmas da história. No segundo filme, que eu indico, né, A Assombração, da franquia tailandesa, a moça escreve histórias. E histórias de terror sem jamais ter evidenciado alma. É a mesma coisa um psicoclínico falar de psique. Ele não é médium, ele não é metafísico, ele não estudou o assunto em profundidade, mas acredita que pode explicar isso academicamente. Então ela faz assim tudo de forma mecânica, né, lúdica, romântica, e certa noite, ela adormece, né, pensando em sua obra literária, e vai parar num inferno astral. Lá ela se encontra com o pai e a filha que ela teria abortado, que crescera lá. É muito interessante esse filme, porque procede no empirismo da coisa, para quem estuda isso de forma prática. Lá, o pai torna-se guia dela e a explica. Todas as páginas do seu livro, todos os brinquedos que você brincou quando criança, que eu te dei, que você abandonou, descartou, vem para cá nesse recicle. E, periodicamente, isso aqui é desfeito. Só que o problema, aí vem o que é o mal, né? Coisas que a gente cria não só com o nosso corpo de ação, mas com nossos pensamentos e emoções, que acaba sendo compartilhado com quem não está envolvido. Esse pai, por amar essa filha, ainda com ligação kármica com ela, via todas as suas criações sendo acumuladas em torno dele. Inclusive a filha que ela não teve, participando do karma dela, das suas criações mentais e sentimentais. Aí ela entendeu que o mal que ela colocava na sua obra, na sua literatura, era um reflexo de si mesma. Tudo que ela temia era o que estava dentro dela. E o temor que temos pelo escuro, inclusive pela morte, depois eu vou falar do medo da morte, que muitos vê a morte como mal e outros vê a vida como mal, era tudo reflexo dela. Por exemplo, né, eu vou ter aqui que esse canal, é utilidade pública. Eu vou ter que vir com notícias para nós fazer encaixes, insights, linkagens, para você bem entender e colocar numa realidade prática, cotidiana, o que seria o assunto nos seus bastidores. Por exemplo, uma notícia drástica. Marido
mata ex-mulher grávida para não pagar pensão. Então, para este, a vida que ali estava era o mal para ele. Adiantou alguma coisa? Ele mata e agora ele paga. Vai ficar muito tempo na cadeia. Vejam bem, bastante tempo para pensar no bem que ele queria ter e o mal que fez. Também há quem ache que a vida é injusta, que a vida é amarga, que não há apoio, não há ajuda, não há empatia e acaba ceifando a sua própria vida. Mas há também aqueles que veem o mal da vida na morte. Só que a morte, para o meio ambiente, é boa. Se não há adubo, não há crescimento. Vamos ver se há algum mal, tecnicamente falando, na morte física. Qual é a primeira coisa que sai do nosso domínio? O ar. Paramos de respirar. A segunda coisa, o fogo, o calor corpóreo. Terceiro lugar, a água, os líquidos do corpo que evaporam. E a última coisa que fica como memória são os ossos, a pedra em nós, que vai demorar o tempo que a terra levaria para se sutilizar, se desfazer. O que tem de bom para o meio? Esse é o descanso dos táttvas. O ar vai para seu lugar. O último suspiro, devolvemos o ar. O fogo vai para o ambiente, volta para o sol. O líquido volta para o líquido. E o mineral em nós volta para a terra. Isso são os táttvas depois de uma jornada de trabalho, voltando à sua casa para descansar. Chega! Eles já tiveram um ano letivo, um ano de esforço, tentando nos despertar e também ao mesmo tempo aprendendo com nós, com a alma humana, que muitos vê como mal. Mas outros verão a carne como mal. Então, nesse jogo, a gente se perde. A gente não sabe quem é o mocinho e quem é o ladrão. Paz reverencial a todos.